Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, 31 de agosto. Agradecendo sua audiência, sua companhia. E nós estamos recebendo hoje aqui o candidato ao Senado da República pelo MDB, o Márcio Bittar. Márcio, antes do intervalo você falava que, por exemplo, os candidatos à presidência da República... Olha, eu tenho uma pergunta ele vai já responder a sua pergunta. Tem que falar claramente como fazer para o Brasil voltar a crescer. Eu te pergunto, é possível que isso seja feito dentro de 4 anos? Lógico que as coisas não se resolvem de uma hora para outra. Eu nunca andei por aí vendendo falsas ilusões. Mas aquilo que a mão do homem fez, ela desfaz. Então, você tem lugares do Brasil e do mundo que passaram por crises tão graves quanto a que passamos. E resolveram. Se você pegar os tigres asiáticos, na década de 70, o Brasil crescia até 10, 9, 12% ao ano, e eles eram uma miséria total. 20 anos depois, eles explodem no final do século passado como economias milionárias, padrão de vida elevadíssimo, e o Brasil começou a dar ré. Então, o homem conserta. É possível. Agora, tem que apontar com clareza aquilo que eu dizia no bloco anterior, como o candidato a presidente que não disser como fará essa conta. Inclusive, eu descobri agora há poucos dias que o governo federal continua tendo 700 mil imóveis. Quer dizer, é uma coisa maluca, tem que vender isso, parar de gastar dinheiro com coisa que não presta, economizar, diminuir o tamanho da máquina, né? Entre no Bolsonaro, então, Osmir, agora. Essa questão do Bolsonaro precisa ficar mais claro aqui para todos. 2 problemas. Como é que o seu partido está encarando esse apoio ao Bolsonaro de uma vez que o MDB tem candidato à presidência da República? E a segunda questão, ainda é com relação ao Bolsonaro. Você não teme, você que é um democrata, não teme que Bolsonaro, não conseguindo obter maioria no Congresso Nacional, do qual você pretende fazer parte, ele não poderá levar este país a um retrocesso, a um impasse, inclusive com o apoio das Forças Armadas? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu não idolatro ninguém, a não ser Deus. Claro. E a dona Márcia? Sim, não, lógico. Fora Deus... Dela não idolatra, ama, né? Amo. Sem ela não sou nada. Estamos para 30 anos já de casado. Se uma frase dessa na frente da Serninha, aí E eu fico onde, né, Sensei? Ela diz logo. Mas assim, então, quem idolatra é a esquerda. Eu disse isso um dia desse, eles tentam fugir, mas idolatra. Idolatra Lula. Lula não tem pecado, não roubou, mas ali é uma fez seita, nada. né? Mas sim, idolatram. Né? Idolatraram Lenin, Che Guevara, tudo isso. Eu não idolatro ninguém. Então, Bolsonaro não é perfeito, como eu não sou, nenhum de nós é. Isso. Né? Agora, por que eu declarei o meu voto? Porque eu não posso trair a minha própria consciência. Há um mês atrás, eu sou um liberal conservador, é isso que eu sou. Sou um cristão. Hoje, por exemplo, eu assinei uma carta no cartório, documentei que a MEACRE perguntou se eu topava. Ela escreveu 15 pontos, eu li os 15 pontos, eu digo, eu sou isso aqui. E registrei, com a presença da MEACRE no cartório. Então, O que explica a MEACRE? A MEACRE é a Associação dos Pastores do Acre. Ah, sim. Porque é isso que eu sou. Eu sou um cristão, conservador, família, etc. Pois bem, e aí um mês atrás, eu comecei, estava no interior, no Cruzeiro do Sul, e comecei a dizer aquilo que eu estava mencionando agora há pouco. O que é que eu penso sobre segurança pública para o Brasil? Li programas, assisti os candidatos a presidente, venho assistindo ao longo desse ano, em várias entrevistas e tal, e concluí que aquele que mais se assemelha ao que eu penso é ele. Então, como é que eu vou ter um candidato a presidente, porque aí com todo respeito a partido, o Brasil e o Acre são muito mais importantes. Como é que eu, pensando assim, e me assemelhando mais a você, eu vou entrar na urna e votar em outro? Né? Por exemplo, se eu fosse dar um voto a presidente por um amigo, eu daria, Narciso, você sabe a quem? Ao Ciro Gomes. O Ciro, de todos os candidatos, é com quem eu tenho uma relação que talvez eu nunca terei com nenhum outro. No futuro pertence a Deus. Né? Mas eu criei uma relação pessoal com o Ciro Gomes. E eu sou testemunha disso. Narciso é testemunha. Em qualquer lugar que qualquer acreano encontrar com o Ciro do Brasil e falar do Acre, vai ser o Márcio Bittar do Acre. Né? Mas, bom, o PMDB, vou repetir as palavras do presidente. Quando o prefeito de Sena
do MDB declarou que não vota em mim. O que o presidente do partido disse, meu deputado federal Flaviano Melo? O PMDB é democrático. Ele falou isso? Vou repetir a palavra dele. Então, assim, com todo o respeito que eu tenho à história, mesmo quando eu passei anos fora do PMDB, eu sempre nunca deixei de reconhecer a importância histórica desse partido. Democrático, exerce democracia interna e tal. Mas com todo carinho, com todo respeito, eu sou candidato ao Senado da República e eu quero ajudar a eleger um presidente, por mais que o Acre tenha poucos votos, mas um senador pesa no Acre, tanto quanto pesa em São Paulo, e eu quero estar ao lado deste presidente para ajudar a consertar o país. Ô, Márcio, você fez uma referência histórica importantíssima, que foi lembrar o Plano Marshall, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, segundo o qual houve a recuperação da Europa e do mundo. Mas o que me preocupa hoje, no momento, no país, é que o Plano Marshall uniu os países para se salvarem todos. O que eu vejo hoje de altamente preocupante no Brasil, em particular, é que ele está dividido pelo ódio, pelas paixões. Digamos, como é que se governará este país, partindo da premissa, com a qual eu concordo que Lula não será candidato, com ele preso, sendo ele o primeiríssimo lugar nas pesquisas e sendo, de fato, queira ou não queira, todos eles, a maior liderança desse país. A tua fala me permite fazer uma reflexão. A esquerda, e o próprio senador Jorge Viana diz isso, que é Lula livre, e uma das argumentações da esquerda é porque ele aparece em primeiro lugar em pesquisa. Então eu quero dizer que nem sempre a maioria está certa. Tá? Hitler teve a maioria. Tá? Mussolini teve a maioria. Stalin foi idolatrado na União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Em todos os momentos de crise. Então, o fato do Lula liderar a pesquisa não significa que ele não seja um criminoso, porque ele é um criminoso, condenado pela mesma justiça que condenou Fernandinho Beiramar. Do ponto de vista da justiça, não há diferença entre a justiça que condenou Fernando Beiramar e a que condenou Lula. E aí, olhando para a Câmara de novo, vou dizer, se o Jorge Viana, senador da República hoje, o irmão dele, Tião Viana, querem de fato ajudar o Brasil a recuperar a segurança, parem de apoiar um condenado. Porque isso é um péssimo exemplo. E isso sim é um atentado à democracia. Porque é o Estado de Direito Democrático que definiu isso. Agora, Narciso, ninguém vai fazer a maioria. Quer dizer, o PT, eu lembro do Ciro, meu dileto amigo, fazendo uma gravação dizendo assim, se vocês querem explodir o Brasil, elejam o Lula. E o Brasil elegeu o Lula e o Brasil não se explodiu. E ele, surpreendentemente, fez uma guinada à direita, chamou, entre outros, o próprio Henrique Meirelles, que hoje é candidato a presidente, para ser o presidente do Banco Central, deu Palós, uma política econômica conservadora, manteve o tripé do Fernando Henrique Cardoso e passou ao primeiro governo, elegeu-se, mesmo com o escândalo do mensalão e tal. Então o Brasil não pegou fogo. Veja bem, vamos dar um outro exemplo. Talvez nós tenhamos o presidente mais habilidoso dos últimos 40 anos para mexer com o Congresso Nacional, que é o Michel Temer. Tanto que eles têm índice de aprovação ridículos, mas não foi impeachmentado. Por quê? Porque ele sabe se relacionar com o Congresso Nacional. Mas isso não significa dizer que o Brasil não esteja no impasse. Ele está no impasse. O Brasil, a meu ver, só tem uma forma de sair do impasse. Fazer reformas, redimensionar a dívida pública, fazer a reforma da Previdência, porque se não tiver dinheiro, não tem como você resolver essa questão, por exemplo, das obras de infraestrutura que nós precisamos aqui no Acre, para sair para o Peru, para gerar riqueza e renda, para prosperar. Agora, candidato. E só faz isso com o prestígio da urna. O prestígio da urna dá ao eleito os meios necessários para entrar no Congresso Nacional com os projetos na hora para fazer. Ou faz nos primeiros 6 meses, ou não faz. E ele constrói a maioria. Nós 3 já fomos parlamentares. Nós sabemos que o Congresso não é problema. Se o presidente... Tanto que o presidente, se quisesse ter privatizado, privatizou. Se quisesse ter estatizado, teria estatizado. Agora,
Eu posso... Use o exemplo, antes de você perguntar, use o exemplo do Fernando Collor de Mello, com aquela maluquice que acabou tendo apoio, porque ele veio proximamente das urnas. Ele fez um calote, ele sequestrou a poupança e naquela época, como ainda tinha popularidade, ele se segurou. Recebeu o apoio do Congresso. É isso. E eu sinto assim, ainda voltando à questão dos partidos, mas dentro dessa pergunta do senhor Narciso, é o seguinte, quando não se tem, e eu vou ser, entre aspas, um pouco grosso, a fidelidade partidária, nós não fragilizamos os partidos, nós não fragilizamos a nossa democracia. E junto com essa pergunta, eu quero só repetir uma coisa que o senhor Narciso falou, sobre essa questão da governabilidade. Um presidente que seja radical demais e que talvez não tenha maioria no Congresso, ele teria governabilidade no seu pensamento? Ou o Brasil continuaria partido ao meio, sem progredir, sem o progresso, sem desenvolvimento, sem caminhar, sem aprovar o que tem que ser aprovado, sem verdadeiramente trabalhar para o povo? Eu me lembro, trabalhar para o povo é fazer as reformas que o Brasil precisa. Trabalhar para o povo é ter a coragem de dizer na campanha o que, desculpa a franqueza, está dizendo o Bolsonaro. Isso é trabalhar para o país. O país precisa de ordem. O país não vai sair do atoleiro que ele está sem ordem. Ele precisa de ordem para progredir. Ele não vai progredir se não tiver ordem, se não arrumar a casa. Você me permite, na pergunta anterior ficou faltando a seguinte abordagem. Por que o presidente constrói maioria? Qual é a tese? A campanha. O que ela deve ser? Um debate de programas. Então, se você elege o Bolsonaro, por exemplo, ou outro, Ciro, Alckmin, então você está elegendo um programa. Certo. Em tese, o Congresso não pode trabalhar contra esse Congresso. Por quê? Porque você elegeu... Contra esse presidente. Contra esse presidente. Contra esse presidente. Então, ele está legitimado, porque ele defendeu um programa... Tanto que registra no Supremo Tribunal. Que foi aprovado pelo voto popular. Isso. Então, isso dá a ele a legitimidade soberana do voto popular para começar o parlamento, começar a legislatura, propondo aquilo que o povo votou quando o elegeu. E, repito, o Congresso não é problema. Se você falar com clareza ao povo... E outra, vamos dizer mais uma vez, nenhum deles elegerá a maioria. Nenhum deles. Nem o Alckmin, que fez aí uma aliança imensa, não vai eleger maioria. É verdade. O PSDB talvez faça 50, no máximo, deputados federais. Então, qualquer dos candidatos que se eleger não terá, na sua base, a eleição da maioria. Aliás, tem mudanças que são de 2/3. Nenhum deles terá. Então, eles terão que ter a legitimidade da urna para compor a maioria depois do Congresso Nacional. A prioridade a ser dada à reforma política para evitar esse vício de origem. Esse vício de origem. Com relação à fidelidade, eu sou a favor. E nesse caso, o que aconteceu é que o Supremo Tribunal Federal, ele contribuiu, logicamente sem querer, mas ele contribuiu muito para essa máxima esculhambação da política partidária brasileira, quando ele fez 2 interpretações que esculhambou geral. A primeira foi da cláusula de barreira, que já era para ter sido feita lá atrás. Um percentual maior. 5%, né? 5%. O Congresso aprovou, e aprovou para entrar em vigor a partir de algum tempo. Eu me lembro que já estavam alguns partidos fazendo a sua fusão, porque a lei já ia entrar em vigor, e o Miro Teixeira, deputado federal do Rio de Janeiro, deputado até hoje, entrou com uma consulta no Supremo, e na última hora o Supremo entendeu que a forma de votação foi equivocada, foi errada, seria outra votação, considerou inconstitucional, ele caiu. Aí continuou tudo que é partido. E a outra foi quando o prefeito de São Paulo, o Kassab, criou o PSD, do Petecão, e pediu, consultando ao Supremo, se o Partido Novo, ele teria fundo partidário, tempo de televisão e mais. Aquele parlamentar que para ele migrasse não cairia na infidelidade partidária. E o Supremo, respondendo, interpretando a lei, a Constituição, respondeu que sim. Aí esculhambou geral. Aí toda a legislatura virou um negócio. Toda a legislatura se cria mais 1, mais 2, mais 3. É lógico que tem alguma exceção, mas na sua maioria, puro negócio. Alguém pensa, eu vou gastar tantos milhões para criar um partido, aí eu vou pegar 10, 15 deputados federais, eu não tive um voto na eleição, mas passarei a ter um fundo partidário, passarei a ter um tempo de televisão, inclusive para negociar com o candidato a governador. Márcio, eu queria fazer uma ressalva no que eu afirmei e dessa questão da fidelidade que você está colocando.
Eu acho que você até tem razão em estar apoiando o Bolsonaro. Em que sentido? À medida em que a direção do MDB não tomou nenhuma providência quando um dos seus prefeitos publicamente diz que apoia um adversário, lhe dá o direito, e aí o MDB não pode lhe cobrar nada, lhe dá o direito de apoiar o candidato do partido também que você quiser, notadamente para presidente da República, é ressalva o que ele está fazendo. O Márcio. Eu quero que ele ganhe a eleição, quem vai ganhar só Deus sabe, e quero ser senador da República para ajudá-lo a arrumar o país. Mas e o fato de você ter questionado o presidente do seu partido? Não, eu não questionei nada. O apoio, não houve esse questionamento? Eu não. É Ô, bom o senhor Márcio, esclarecer, porque a imprensa colocou isso. Né? Foi Que o senhor colocado que Não, você devia- questionou ao presidente. O Márcio, Não, mas ele já disse que o presidente declarou que o que o partido, partido é é democrático. democrático. Eu não questionei ninguém. Eu não pedi a ninguém para fazer nota, para ir para cima, nada. Ô, Márcio. Eu acho uma situação muito delicada. Você é candidato, alguém não quer te apoiar. Aí você vai tomar a iniciativa de fazer com que ele te apoie. Não, entrego a Deus, tranquilo. Também deixa para lá. Né? Márcio, eu passei pelo Congresso e não tenho muitas boas lembranças, não. Osmi, Só da Constituinte, eu tenho boa lembrança. o Osmi é que tem um retrato na parede da casa dele, recebendo o diploma, né? Não, eu só tenho um retrato de um homem que eu considero uma das figuras políticas mais corretas Ulisses do país, Guimarães? Ulisses Guimarães. Eu posso completar? Não me desrespeite nem a memória, nem o que ele foi na vida pública do país. E, além de tudo, quando a gente chega naquela casa, e quando eu vejo aqui as propagandas eleitorais, os deputados, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu digo, meu Deus, tanta inocência. Porque você sabe que aquela casa... Inocência? É, O senhor que considera inocência? aquilo ali é um grupinho que comanda aquela casa. E eu achei, quando você... Está quase todo preso esse grupo. Quando você uma vez me disse que chegaria à presidência da Câmara dos Deputados, a Primeira primeira secretaria. secretaria, que é o segundo cargo mais importante daquela casa, eu digo, aí quando você saiu, eu disse comigo mesmo, eu disse, mas tá pensando que eu sou um babaca. Porque eu não imaginava que você reunisse condições de... como você... Que linguagem, qual a capacidade de convencimento que você usou para chegar à presidência da casa? E você no Senado primeira secretaria. seria também tão impetuoso assim? Ele está perguntando porque nós dois não fomos nem suplentes mesmo. Não, Sabe da dificuldade. Eu não tenho vergonha, eu era do baixíssimo clero, Osmi. Mas tem uns amigos meus aqui que me chamam de encantador de serpente, né? Que é o Narciso. Narciso. Não, mas olha, eu acho que eu fui muito determinado. Eu sou muito determinado. Como agora, por exemplo. Eu voltei para o MDB. Né? Agradeço a deputada Eliane Ciazzi, que foi a primeira que começou a trabalhar isso. É o PMDB, de forma geral, que me acolheu, me convidou e me deu o direito de disputar a vaga de Senado pelo partido. Isso para mim é um privilégio. Nós sabemos, né, a história desse partido. Eu, criança, adolescente, fiz parte do PMDB. Ainda peguei o finzinho do MDB, que virou depois PMDB, que agora voltou ao MDB. Então, aproveitar para agradecer à família MDB por ter me acolhido mais uma vez. Mas, Narciso, o PMDB, ele comanda o Senado há muito tempo. Né? Então, se eu ganho a eleição, eu tenho que me aproveitar disso para o Acre. Né? Você veja, um amigo meu que eu fiz quando fui deputado a primeira vez, que é de Roraima, conversando comigo ano passado, no final do ano, disse que elogiou o Romero Jucá, ele dizendo que era um camarada que tinha palavra, que honrava os acordos, senão não teria virado um homem importante do governo do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma, do Temer, etc. E ele próprio dizendo que não nutria simpatia pelo político Jucá no estado de Roraima, que ele é de lá, né? Mas que mesmo assim dava um voto a ele. E aí eu fiquei curioso, mas se você não nutre simpatia, ele foi deputado estadual, federal, presidente da Assembleia, vice-governador, virou governador, se você não nutre simpatia, por que então vota? Ele disse, olha, esse homem viabiliza Roraima.
e me perguntou assim, sabe quanto ele levou de recurso nesses últimos 3 anos da crise? Eu digo, não sei. Ele falou, quase R$1 bilhão. Então, se eu me elejo nesta bancada, onde o presidente é do MDB, e o acordo, o pré-acordo dessa bancada é que o MDB, que tem a maior bancada, indicará o próximo, que é ele próprio, o Jucá. Isso já há um caminho para isso. Eu tenho que usar esse poder, usar a favor do Acre. O Acre precisa de coisas grandes, além das emendas individuais, que já é um direito do parlamentar. E eu acredito que esta bancada me ajudará, eu quero me dedicar a ela, estudar, fazer parte de comissões, compreender temas importantes que vão mexer com o país, pegar relatorias importantes, tu tem que fazer parte, se você faz parte do grupo, você é membro, você tem que se dedicar a isso e, em compensação, em contrapartida, cobrar desse grupo o apoio para as demandas que não são só do Acre. Como eu falei aqui, alguns temas, como a resolução do problema da alagação do Rio Acre. É um tema, inclusive eu quero ver, quando eu estiver, se Deus me permitir, trabalhando por isso, eu quero ver quem são os ambientalistas que de fato estão preocupados com o Acre. Porque eu quero ver os ambientalistas ajudando a arrumar dinheiro de ONGs internacionais. Porque eu venho dizendo que essa ideia é falsa, que na verdade essas ONGs não estão preocupadas com o meio ambiente, coisa nenhuma no Acre. E eu quero ter uma possibilidade de testar. Eu vou trabalhar pela recuperação da bacia do Rio Acre, é um projeto grande, audacioso, com apoio do Sindicato dos Engenheiros, do Tião, que é o presidente, e quero ver esses ambientalistas também, vai ser um teste, quero ver se eles vão aprovar. Então, esse foco pode fazer com que eu, dentro da bancada do PMDB, lá na frente, possa até ocupar algum cargo importante. Mas o que eu quero mesmo como senador, usar o poder de uma bancada para ajudar o Acre a resolver seus mais graves problemas. Candidato, nós precisamos fazer mais um intervalo. Para você que acompanha o Tribuna Livre, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltaremos com o terceiro e último bloco do programa desta sexta-feira, 31 de agosto. A gente volta já.